quero começar essa reflexão fazendo a oração do terceiro passo do livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, que eu tenho usado aqui para conduzir essa série pela restauração das famílias, livro de minha autoria que fala sobre essa realidade. Página 104 do livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Senhor, dá-me a graça de não me prender às quedas e tropeços cometidos por mim e pelos membros da minha família. Que em Ti eu saiba sempre receber e dar o perdão, para poder recomeçar. Eu não sou minhas fraquezas e pecados. Isso não me define. Eu fui criado para crescer e progredir e não vou desistir de lutar para ser uma pessoa melhor. Peço-te agora, Senhor, que visites as realidades mais difíceis da minha casa e restaures a minha família com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Eu quero colaborar contigo nesta obra de restauração, dando passos de comunhão em meus relacionamentos familiares. Quero utilizar no meu combate pela minha família a arma que é o perdão e a reconciliação, como parte da minha estratégia. Não permitas que as feridas e decepções me impeçam de perdoar e de pedir perdão. Que eu não fique estacionado naquilo que passou. Dá-me a graça de ir para frente, sendo um sinal da Tua presença e de esperança no meu lar. Quero viver e promover a reconciliação. Restaura minha casa, Senhor, e usa-me como Teu instrumento para isso. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. Essa palavra é uma palavra de cabeceira para quem quer restaurar a família, viu? É aquelas palavras, Paula, que você deve escrever ali. Eu tenho essa mania, às vezes quando eu estou estudando um idioma, quando eu estou estudando para uma prova, eu escrevo certas coisas e colho no espelho do banheiro da minha casa, do meu quarto, né? Essa é o tipo de palavra que você tem que colar no banheiro do seu quarto, da sua casa, ou na cabeceira da sua cama. Presta atenção. Gálatas 6, 9. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto se não desanimarmos. Uma outra tradução que eu gostei muito. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Veja bem, não nos cansemos de fazer o bem. Olha, eu quero falar com você com todo respeito e carinho, mas com também autoridade sacerdotal, paterna, espiritual. Você que está cansado. Existe um cansaço, filho, filha, que é o cansaço físico, né? Que é o mais descansável entre as categorias de cansaço, né? Podemos dizer assim. Fácil de descansar. Você dormiu, você fez uma viagem, mas existe o cansaço das motivações. Eu falava um pouquinho ontem, né? Existe o cansaço da alma, o cansaço do amor, né? Santo Agostinho dizia que o amor não cansa nem descansa. Ele é sempre vivo, né? Porque ele é Deus e vem de Deus, e Deus é movimento. Existe o cansaço do amor. Eu reconheço isso e digo para você, eu estou falando sobre as famílias, né? Mas aqui você pode usar esses princípios em qualquer relacionamento. Amizade, trabalho, irmãos, pai, mãe, esposo, esposa, pais, filhos, filhos, pais. Às vezes a gente se cansa de fazer o bem. Às vezes a gente se cansa no amor, no exercício do amor. E o que nos cansa, amado filho, amada filha? A ingratidão, as feridas, né? O desânimo, o perceber que você está lutando às vezes só, você não vê correspondência do outro, as mentiras, as traições, a indiferença, né? Que é, obrigado, Inácio, que é verdadeiramente cáustica para um relacionamento. Então você vai cansando, né? Mas Deus está nos dizendo, a palavra de Deus está dando uma ordem para mim e para você. Não se canse de fazer o bem, não se canse de amar. Sabe, Santo Tomás dizia na Suma Teológica, na segunda parte, na segunda, que a gente chama, questão 27, artigo 1, onde ele vai falando sobre o relacionamento, Santo Tomás de Aquino dizia, é mais próprio do amor querer amar do que querer ser amado, porque o amor é movimento. O amor é uma constante saída, dizia Santo Tomás de Aquino. Então, filho, eu respeito o seu cansaço, tá? Eu não estou aqui para julgar você, porque eu sei que o que você, quem sabe, melhor dizendo, o que você está vivendo é você, né? Quem sabe onde o calo aperta. Mas com todo carinho eu quero dizer para você, e com toda a autoridade, você não tem o direito de desistir de amar.
você não tem o direito de se cansar de fazer o bem. Porque se você fizer isso, você está desistindo da sua felicidade. Você está desistindo do seu progresso. E você está desistindo da sua salvação. Não vos canseis de fazer o bem. Gálatas 6:9. É a ordem de Deus para mim e para você. Ei, você, é você mesmo. Você que está cansado de fazer o bem. Ai, Padre, as pessoas hoje não entendem quando a gente faz o bem. Você não faz o bem só pelas pessoas, você faz por Deus em primeiro lugar e por você mesmo. Porque a palavra diz, no tempo próprio colheremos os frutos se não desanimarmos. Ei, não desanime. Não desanime, eu sei que esse marido não é fácil. Eu sei que esse filho está dando trabalho. Eu sei que essas pessoas, talvez até na igreja, esse padre, nossa, como ele é difícil. Esse pastor... Eu sei que existem muitas dores no teu coração e eu já proclamo que Deus já está curando muitos corações cansados nesse momento. O Espírito Santo já está visitando muitas pessoas desmotivadas no amor e no bem nesse momento e já as está curando, já as está levantando. Eu proclamo isso na autoridade do nome de Jesus, sabe? Agora, o cansaço faz parte. A gente vai cansar no momento ou desanimar, mas não deixe que o cansaço, o desânimo defina você. O cansaço, você pode ter o cansaço, mas o cansaço não pode te ter. Você pode ter o desânimo, mas o desânimo não pode te ter, te possuir. Está desanimado, está triste, chora. Como diz uma amiga minha, eu choro, dou uma surtada e depois me recomponho, né? Chora, dá uma surtada e depois se recompõe. Ou melhor, chora, dá uma surtada, reza e depois se recompõe, né? Visita o Santíssimo, lê a palavra, se confessa, busca uma partilha com alguém. Busca um sacerdote para confessar, para compartilhar, para desabafar, né? Fazendo essa introdução com essa palavra fantástica, eu quero trazer, eu tenho aqui, Paula, meninas, a Valdênia, meninos e Paula, eu tenho 13 armas para a manutenção do amor no relacionamento. Ontem o padre não falou da manutenção, eu digo para você que está assistindo agora, que caiu de paraquedas, assista a pregação do padre segunda, terça, ontem quinta e hoje sexta. E a de segunda, porque é uma série pela restauração das famílias, né? Ontem eu falei sobre a manutenção do amor. Eu falei que tudo que é importante precisa de manutenção, né? Não faz manutenção dos seus dentes, não, para ver. Não faz manutenção da sua casa, né? Do carro. Ontem eu dizia, tudo que é importante precisa de manutenção, né? E outra coisa, a sua casa, eu disse aqui esses tempos atrás, quando eu estava falando sobre o vício capital da preguiça, que você não precisa jogar um caminhão de lixo, de entulho na sua casa para ela ficar suja. É só você deixar de limpar. Né? O não fazer é um fazer mal, né? Então você não pode deixar as coisas como estão, você tem que agir para fazer a manutenção da casa, do amor, da família. Então vamos lá, 13 armas, Paula. Eu estou desconfiando que elas não vão acabar hoje, mas eu levo para segunda. Semana que vem eu estou 2 dias, segunda e sexta, né? Difícil terminar na sexta, que vai passar muitos dias. Eu vou tentar acabar na segunda, mas vamos lá. 13 armas. 13 áreas para manutenção do amor. Primeira coisa, que eu já falei ontem, mas concluo hoje. Atenção aos pequenos gestos. Cuidado com os cupins. Quem ouviu ontem, ouviu a metáfora dos cupins, né? Seja atento e melhore nas pequenas coisas, porque, disse ontem e repito, ninguém tropeça numa montanha, a gente tropeça em pequenas pedras, em pedrinhas. Melhore as pequenas coisas, atenção aos pequenos gestos, porque os pequenos gestos estão comunicando algo. Se a sua esposa fala com você e você não interage, pelo menos não faz assim, sim, não ouve, você está dizendo para ela que ela não é importante para você. Se você só ataca a família do seu esposo, isso você está atacando o seu esposo inconscientemente. Então você está mandando a mensagem para ele que aquilo que talvez é uma das coisas mais importantes para ele não significa nada para você. Claro, coloque limites, a sua sogra está tentando demais, mas com amor, a família dele é a tua família. E lembre-se, existe ex-esposa, mas não existe ex-mãe não, tá? A mãe dele sempre vai ser a mãe dele. Então é uma briga, minha filha, que você vai perder. Existe ex-namorado, ex-amigo, mas ex-mãe não tem jeito, né? Então você vai brigar com a família do outro, você está mandando a mensagem para ele, que aquilo que é mais importante para ele não importa. Você só se preocupa com o dinheiro, você não investe nada, talvez na sua esposa, no seu esposo, no seu filho. Você está mandando a mensagem para ele que o teu princípio, o teu bem maior é o dinheiro e não ele. Claro, se a sua esposa gasta demais, se o seu esposo gasta demais, se o seu filho gasta demais, converse. Mas é bonito
Hoje ambos trabalham, claro, mas é bonito quando a esposa, que talvez ganha mais, investe no esposo. O esposo investe na esposa. Vai lá, hoje eu quero que você fique lindo. O que você quer? Eu vou investir em você. Vai no salão que você quiser, ou vice-versa. O que você quer, meu amor? A mulher falando para o homem. São pequenas coisas, gente, mas que estão mandando uma mensagem, sabe? Porque os nossos atos, eles comunicam. A gente tem que ficar atento à comunicação não verbal, né? A comunicação não verbal, ou seja, na qual não há palavras, ela é muitas vezes mais poderosa do que a verbal. E cada gesto está comunicando. Imagina, Paula, me conta uma coisa aí que aconteceu ontem. Vai me contando. Eu contando? Me conta alguma coisa. Alguma coisa que aconteceu ontem? Me conta. E eu estou aqui, vai. Olha o que eu estou fazendo. Mais cedo. Olha o que eu estou fazendo, olha só. Então, vai contando. Ontem eu dormi mais cedo. Então, filma nós dois aqui, ó. Facilidade hoje. Olha só, ela está me contando. E o que eu estou fazendo? Você está olhando para o celular. Que mensagem que eu estou mandando para ela? Se você, obrigado, Paula. O celular é mais Paula importante. demorou para entender a metáfora, mas ela entendeu e me ajudou. Obrigado. Eu fiquei com medo de falar o que será que eu estava fazendo. Não, era só um exemplo, né? Para dizer, eu estou mostrando para você aqui na pregação, para você ver como que a Paula, se ela fosse minha irmã, minha amiga ou esposa, como que ela se sentiria? Não está prestando atenção. Não está prestando atenção. Então, em primeiro lugar, se você está ouvindo a sua esposa, deixe o seu celular longe. Porque isso acontece muito. Eu sei que a gente tem muita coisa para fazer. Eu também tenho, né? A gente trabalha demais aqui na Canção Nova. Quem acompanha o padre sabe. Mas você tem que ouvir a pessoa. Eu vou falar sobre o diálogo já, daqui a pouquinho, mas já estou entrando em algumas coisinhas. Que mensagem você ouve? Você manda, desculpa, quando alguém está falando com você. Você está mandando para ele a mensagem. Eu estava dizendo aqui para Paulo, você não é importante para mim. Talvez o meu Instagram é mais importante que você. Pô, você dizer isso para sua esposa. Você mandar essa mensagem para o seu filho, né? Então, atenção aos pequenos gestos. Corrija. O Padre Jonas nos ensina na Canção Nova, né? Cada um corrige em si aquilo que não edifica, que não contribui à vida fraterna. Falando da nossa realidade na Canção Nova, mas esse é um princípio que a gente pode levar para qualquer realidade. Corrija em você. Eu sou assim mesmo, mas está machucando a sua esposa esse seu jeito de ser? Corrija, seja humilde. Padre, eu vou me anular. Não vai se anular, mas o defeito não é você. Quando Deus te criou, filho, Ele te criou para ser como Jesus. Jesus é o molde. O defeito, o vício, a chatice, isso aí é consequência do pecado original e consequência dos erros da sua história, das coisas que você recebeu que não deveria ter recebido. Eu sou assim mesmo. Você só pode dizer eu sou assim mesmo quando você estiver agindo totalmente igual a Jesus, porque é assim que você foi criado para ser um outro Cristo nesse mundo. Esse é o molde original. Quando Deus criou o ser humano, o molde era Jesus. A antropologia teológica nos ensina isso. Eu sou assim mesmo, eu gosto de não fazer nada. Não, você não é assim mesmo, isso é um vício, pecado capital chamado preguiça. Deus não te criou assim. Deus não cria ninguém com defeito de fábrica, gente. Isso é consequência do pecado original. Deus te criou para ser como Jesus, ponto. Se você não está agindo como Jesus, você não tem o direito de dizer eu sou assim. Porque é uma mentira criacional, né? Que contradiz a sua essência. Então, atenção aos pequenos cupins. Eles comem o batente e estragam uma porta inteira, mesmo sendo aquele bichinho minúsculo que você mal vê. Mas as mordidinhas dele... Segunda realidade, eu podia me demorar mais nos pequenos gestos, mas ontem o padre já falou bastante sobre isso, então eu vou para o segundo ponto. Segunda arma para manutenção, para restaurar a família. Isso aqui é importantíssimo, eu já estava falando e repito. Melhore a sua comunicação. Eu vi uma estatística de uma pesquisa há pouco tempo, que quase, se eu não me engano, era quase 60% dos divórcios têm raiz em problemas de comunicação. Claro que geraram adultério, que geraram muitas outras coisas, mas começou no ruído comunicacional, no problema de comunicação. Comunique-se bem, a gente tem que dizer as coisas com clareza, a gente tem que se comunicar sobre tudo. Tem gente que é assim, ele casou e ele não gosta de dizer para a esposa onde vai, ela não manda em mim, meu irmão, você não é solteiro. Não é questão de domínio, dela te dominar, é questão de partilhar a vida. Quando você não diz para ela onde você vai, você está mandando para ela mensagem, você não tem que saber da minha vida porque você não faz parte dela. E olha, as mulheres entendem, rapazes, deixa eu falar com você, a linguagem não verbal melhor que a gente. Tá? O que você está falando com os seus atos, elas entendem. E elas vão lembrar. E estão certas, na verdade, né? Mas se você está tratando ela como se ela fosse a última coisa da sua vida, por que você casou? Virasse um monge, né? Virasse um filósofo como Sócrates, que não casou, e outros lá, né? Ascetas. Você casou, você tem que partilhar a sua vida. Você tem que falar assim de você.
Eu sei que tem pessoas que são mais detalhistas, outras menos, pessoas que têm dificuldade de se expressar por uma característica de temperamento, de introversão, mas esforçar-se para fazer o que não é natural, para agradar o outro, é um gesto de amor. É aquilo que Jesus dizia em Filipenses 2, é uma kenosis, um esvaziamento, né? Padre, eu não gosto de falar de mim. A pessoa me olha e me vê, mas para sua esposa é importante, para o seu esposo é importante. Comunique-se. Como dizia lá na década de 90, né? 80, 70, o Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica, né? Esse verbo não existe, né? Mas funcionou e ficou no inconsciente coletivo do brasileiro, né? Verdade. Você tem que se comunicar, tem que falar com clareza. Mas veja bem, agora o padre vai dar algumas características do diálogo sadio, do diálogo cristão, do diálogo que restaura a família. Primeira coisa, nunca grite com o outro, a não ser quando a casa estiver pegando fogo. Você grita para ele sair. Sai daí que vai queimar. Nunca grite. Quando você grita com o outro, você está mandando uma mensagem para ele seguinte: olha, eu vou te atacar, você é meu inimigo, e você deixa o outro em estado de alerta. O cortisol, né, a suprarrenal vai bombeando, né, o cortisol, a adrenalina para o seu sangue, a pessoa fica em estado de alerta. Então ela não vai entender que é o marido dela, ela vai entender que é um inimigo. Então não grita com o outro. Eu sei que é difícil, né? Mas quando mais alguém grita, menos essa pessoa é ouvida. Repito, quando mais você grita, menos você é ouvido. E existe aquela regra de ouro, né? Que o casal, eu escrevi isso, está no capítulo 3 aqui do livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. O casal tem que atender uma regra de ouro, que os dois não se irritem ao mesmo tempo. Se um está irritado e você é mais calmo, fica quieto. Espera essa pessoa se acalmar, porque se os dois se irritarem ao mesmo tempo, vão ter palavras duras, acusações. E depois, para curar isso, quantas coisas que você falou que nunca mais curou na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, no seu amigo, no seu pai, no seu irmão, no momento de ira. A ira nunca ajuda. As coisas que você fala no momento de raiva machucam demais. Então o casal não pode se irritar ao mesmo tempo. A esposa está muito irritada, está na TPM, está brava. Sai, vai tomar um café, vai conversar com seu filho. É isso, perder para ganhar. Eu vou chegar nessa parte. Obrigado que você já está abrindo essa realidade. O perder para ganhar, né? O padre vai falar, para ganhar guerra você tem que perder algumas batalhas, né? Todos os generais perdem batalhas, aprendem sobre o exército inimigo e ganham a guerra, né? Mas é preciso não gritar, é preciso ter uma comunicação, gente. Não é ser uma manteiga derretida, mas é falar com carinho. As pessoas estão cansadas de aspereza. E a aspereza não resolve. Padre, mas eu tenho que ser firme. Existe uma diferença entre ser firme e ser mal educado. Você pode ser firme com amor e com educação. Olha, eu vou ser sincero, eu vou dizer de mim. Quando uma pessoa fala comigo sem educação, por mais que o argumento dela seja ótimo, não entra, não funciona. Educação é o princípio, né? O saber dizer um bom dia, obrigado, por favor. Se a pessoa, aquela regra de ouro, vai corrigir alguém, antes de corrigir, fale pelo menos faça pelo menos 5 elogios. Né? A pomada antes da ferida, antes do remédio amargo, né? Sabe, o tranquilizante, o curativo, melhor dizendo, a anestesia antes do remédio amargo, né? Antes da cirurgia, antes da incisão. Vai corrigir alguém, corrija com carinho. Eu vou falar sobre isso já, né? Corrija com carinho, com respeito. E olha, no diálogo a gente tem que saber escutar e saber ouvir. Às vezes quando a pessoa está falando, a gente já está pensando no que a gente vai falar para contra-argumentar. Escute. Sabe uma regra muito boa, Paula? Num diálogo, se você quiser ser um bom ouvinte, você me falou, por exemplo, ontem eu dormi cedo, tal. Muito bom quando você escuta uma pessoa, você repetir assim. Então você me disse que você dormiu cedo ontem, né? Sim, repetir em síntese o que a pessoa disse. Porque você está mostrando para o seu cérebro que você entendeu. Isso vai fixar em você, então você vai responder com mais propriedade e você está mostrando para a pessoa, olha, eu ouvi cada detalhe, né? Repetir o que a pessoa falou, em poucas palavras, né? E aí você começa a dizer, sabe? O diálogo é essencial, gente. Sem conversa, sem comunicação clara, assertiva, um casamento, uma família, um relacionamento, uma amizade, acabam, não vão para frente. E é duro, gente, mas olha, o que mais a gente vê é uma distância no diálogo, na vida das pessoas. Você pergunta para um filho hoje, você sabe como foi a infância do seu pai? Você sabe o que ele comia na infância? Você sabe qual é a cor preferida dele? A maioria dos filhos vão dizer não. Mas você sabe qual é o nome de todos os personagens daquela série do Netflix? Sim, o filho sabe dizer.
Você sabe o nome de todos os jogadores daquele time? Sim, o filho sabe dizer. Por quê? Porque não se conversa. Observa nos restaurantes, gente. Sabia que esse dia eu tive acesso a uma pesquisa fantástica e triste ao mesmo tempo. Ela dizia assim, Paula e irmãos, né? Que na década de 90, antes da criação do celular, da internet, o tempo, década de 90, 80, 70, o tempo que uma família ficava num restaurante chegava a 2 horas, às vezes, a 3h10. Porque eles conversavam. E o tempo que as pessoas ficam no restaurante hoje é 50 minutos. É porque elas comem e saem. E se demora muito, elas começam a mexer no celular. Parece um coxo, mastiga, né? Não mastiga. É um lugar de comer, não é um lugar de convivência, né? E a mesa, eu gosto demais, né? Tenho alguns amigos italianos, eu aprendo mais com os italianos, com alguns europeus. Os italianos eu acho que são maravilhosos nisso. Mesa para um italiano, gente, é lugar de convivência, não é lugar de comida somente. Claro, eles têm lá o tempo do almoço privilegiado, mais tempo. Eles ficam, às vezes, horas na mesa. À mesa, né? Eu sei, nem sempre dá. Mas, gente, mesa, na sua casa, coloca essa regra. Quem tiver com o celular na mesa não vai comer. Duvido que o seu filho não vai deixar o celular. Coloca lá a cestinha do celular, é assim, ó. E com criança você vai usando o seu traquejo materno, paterno. Ó, sem celular na mesa, a mãe dá um chocolate, né? Vai usando aí, com criança você tem que negociar sempre, né? Mas, gente, mesa precisa ser lugar de diálogo. Mesa precisa ser lugar de conversa. Nos barzinhos hoje, as pessoas nos restaurantes, não se conversa, é aquele som alto, aquela confusão, né? Você percebe, observa as famílias no restaurante, você vai vendo os padrões. Famílias que conversam, famílias que ficam no celular, família que não conversa e quando conversa briga, né? Porque não se conhece, porque o marido fala A, a mulher entende B, o marido fala B, a mulher entende A, e os dois entendem C juntos e brigam, né? Famílias nas quais há muito barulho. Pode perceber, uma casa na qual sempre a televisão está ligada, sempre o som está alto, é porque as pessoas não conversam. Elas têm medo de ficar sozinhas. É triste quando você vê um casal idoso que não conversa. Os filhos saem de casa e eles não têm o que falar. Gente, isso precisa ser cultivado. Eu não estou acusando você. Precisa ser cultivado. Sabe, o diálogo é uma arte, né? Esse dia eu tenho um amigo padre muito querido, a gente faz exercício juntos e tal, e a gente começou a conversar de coisas assim, eu contando uma coisa, ele contando outra, eu fui percebendo o quanto que isso aproxima, até na amizade, né? Claro, a gente tem que falar coisas também interessantes, coisas, a gente tem que aprender a fugir da frivolidade, da coisa rasa, né? Porque na rua é assim, né? Vai chover, vai. Então, eu saí, a hora que eu saí, eu saí, né? A hora que eu vi, eu estava fora. Eu entrei, a hora que eu vi, eu estava dentro. Aqueles diálogos não tem nada a ver, né? Não chega... Na rua é assim. Então choveu, você viu, né? O Corinthians perdeu e tal. Mas dentro de casa tem que ser um pouco mais profundo. Tem que falar do dia. E começa com coisas simples, né? Como é que foi seu dia? Meu dia foi assim. Foi aquilo outro. Claro, a gente tem que também no diálogo aprender a ser uma pessoa agradável. Porque tem pessoa que você pergunta como foi seu dia, a pessoa só reclama, né? Talvez você é um reclamildo. Olha, pelo amor de Deus, ninguém te aguenta assim não, viu? Ninguém te aguenta, né? Que você não conhece a minha vida, pá. Um dia uma pessoa me falou, reclamou, falou, você não conhece a minha vida. Antes dela falar, eu falei, eu tenho alguma hipótese. Você acabou de vir da Etiópia, você está com câncer em todos os membros, você levou um tiro, seu pai é dono da maior facção criminosa do Brasil. Não, padre. Mas então, o que você está reclamando tanto? Você está vivo, você tem família, você está comendo. Todo respeito ao seu sofrimento, mas menos, né? Reclamar menos. Louvar mais. Então, o diálogo é sempre uma bênção, sempre uma bênção. Precisamos conversar em família. Nós, comunidade, precisamos conversar. Tão gostoso quando a gente consegue ter um outro momento. Eu já tive um momento de conversar com a Valdênia, já tive um momento de conversar com a Paula, né? Aqui nos bastidores, coisas básicas, olha isso. E, sobretudo, né, as mulheres, vocês têm um diálogo, em geral, bem agradável, né? Vocês gostam de falar de certas coisas que, às vezes, nós, homens sozinhos, não vamos falar, né? Então, eu acho maravilhoso. Eu gosto de ouvir, gosto de interagir com as minhas irmãs, né? Eu acho interessante. Claro, também no diálogo a gente tem que entender uma coisa. O diálogo não é um monólogo, não é só você falar, porque tudo que é demais também estraga, né? Esses dias eu conversava com um rapaz que dizia, padre, minha esposa não fecha a boca um minuto. E pode acontecer do lado oposto, o esposo também ser assim, falando demais. Tem que ter também, né, o intervalo do silêncio, que prepara o diálogo, né? O silêncio da observação, o silêncio de você refletir sobre o que o outro disse, o silêncio da oração, né? E antes de conversar com alguém também é importante conversar com Deus, né? Porque Ele tempera, Ele nos dá as palavras certas, né? Terceira realidade.
Isso aqui é importante, diz um pouco daquilo que o Inácio já soprou ali atrás. Se alguém deve ganhar na discussão, deixar que seja o outro. Porque para ganhar a guerra é preciso perder algumas batalhas. Olha, perder uma discussão num relacionamento, muitas vezes pode ser um ato de sabedoria e de amor, sabia? Sabedoria e amor. Sabe por quê? Pelo simples fato que dialogar nunca vai ser discutir, discutir nunca vai ser dialogar. Porque discutir, a discussão pressupõe um vencedor e um derrotado. E no diálogo, os dois vencem. Na discussão tem que ter um vencedor. Dialogar não é você provar para ela que ela está errada, que você está certo, tá? Dialogar quer dizer, sabe, ouvir e, como eu disse, em alguns momentos deixar que o outro vença. Porque discussão é sinônimo de guerra, de luta em glória, né? Luta em glória, sabe? E não há vantagem nenhuma, né? Em se ganhar uma disputa contra a sua própria carne. Se você é casado, o outro é a sua própria carne, né? Sabe? Então, a gente tem que pensar, e se tiver uma discussão, deixa o outro falar, deixa o outro ganhar. Perca a batalha para ganhar a guerra. E também, sabe, a gente tem que ter outros princípios para o diálogo que eu acho que é importante. Você vai falar de uma coisa difícil, um diálogo complicado, com um funcionário, um patrão, uma esposa, um filho. Em primeiro lugar, reze antes e sistematize o diálogo. O que isso quer dizer? Pensa um pouco no que você vai falar. Se te ajudar a escrever, se o diálogo for muito difícil, escreva. Sabe? Isso ajuda, né? Escreva o que você vai falar. E em coisas difíceis, fale com objetividade. Quanto menos, melhor. Coisas gostosas, prazerosas, partilha, se demore. Mas no que é difícil, seja objetivo. Não fica, você tá na lua de mel, me distratou. Quantos anos nós temos de casado, amor? 65. Lua de mel, pelo amor de Deus, né? Guardou 65. Então, tipo assim, temos que sistematizar, elaborar e entregar um diálogo. Ou seja, não estou querendo falar difícil, mas eu estou dizendo para você, você tem que pensar o que você vai falar. Se é complicado, porque tem palavras que você conhece ainda, seu esposo, sua esposa, não vai ajudar. Tem pessoas que têm a tendência, um temperamento talvez mais melancólico, né? A valorizar, a guardar, a remoer. Então, seja objetivo. E você também que ouve, para de ver coisa que não existe, né? Às vezes, que nem um padre amigo meu que disse que uma vez ele corrigiu uma paroquiana que leu muito mal, ela deixou de ir na igreja e virou evangélica. Mas ela tinha lido mal, né? Se perguntaram para ela, você leu bem? Ela vai falar, não. Então, a pessoa está te corrigindo. Então, menos drama, né? Tem gente que é dramático, que dá medo. A pessoa chega, padre, o que aconteceu? Unha encravada. Né? Pelo amor de Deus, né? Estou exagerando, claro. Exagerando. Mas olha o drama com as coisas, né? Desdramatiza. Você é mulher, você é homem, você é filho. A pessoa está te corrigindo em primeiro lugar. O oposto do amor não é a correção, a briga, a discussão, é a indiferença. Se a pessoa não te amasse, ela não te corrigiria, deixa que se exploda. Se a pessoa está te corrigindo é porque ela te ama de alguma forma, ela quer ver você melhorar, ela quer fazer ver você crescer. Mais humildade, né? Mais humildade, gente, para ouvir, sabe? Para acolher. Já me mostrou que falta 5 minutos, é isso, Gil? E eu estou entrando no quarto agora, mas eu prefiro falar assim com calma do que fazer despejar dentro de você uma coisa sem reflexão. Quarta arma para você manter a manutenção do amor em dia, do relacionamento em dia. Já introduzi e concluo aqui. Se for inevitável chamar a atenção, faça-o com amor. Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, que existe uma diferença entre corrigir motivando e corrigir humilhando, né? Existe a correção que humilha, né? Você é um bobo, você é um besta, você é um burro, pelo amor de Deus, né? Ou uma correção que deprecia o outro. Você achou a sua mãe. Não. Corrija motivando. Olha só, você ainda não, filho, né? Você pode dizer para o seu filho ou para a sua filha, para o seu amigo, para o seu cônjuge, você ainda não conquistou esse resultado, mas olha, você pode conquistar. Você já andou isso aqui, já melhorou um pouco, tá? Então você pode ser melhor nisso aqui. Eu acredito em você. Vamos lá. Bola para frente. Se levanta. Se anima. Não é? Então corrija. Escolha bem as palavras, né? Só tem sentido uma observação, gente, digamos crítica, se ela for amorosa, sem acusações, sem condenações, sabe? A gente, às vezes, quando vai corrigir, tem o hábito de condenar e acusar. Sim, as pessoas têm defeito. Sim, esses dias eu conversava com uma mulher, Paula, que o primeiro casamento dela deu muito errado,
Ela casou muito nova, tal, se separou, conseguiu, viu até que tinha critério de nulidade, existiu a nulidade matrimonial, ela casou de novo. Aí depois de 30 anos de casada, ela me disse: padre, olha, eu vou ser sincero, todos os problemas que eu tive com o primeiro marido, eu tenho com o segundo. Todas as dificuldades que eu tive no primeiro casamento, eu tenho agora. Só que na época não tinha ninguém que aconselhou, que sentou junto, que falou, não, vocês, um casal mais velho, um padre, né? E eu teria superado o que eu estou superando agora com esse meu marido. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Porque o ser humano é exigente, tem pessoas que são difíceis, né? Você, eu, né? A gente fala do outro, mas esquecemos de olhar para nós, né? Um relacionamento, gente, é uma arte, né? O Quintana dizia, né, que a arte de viver é a arte de conviver. E como isso é difícil, ele concluía, né, num poema. A arte de viver é a arte de conviver, né? A gente precisa aprender a conviver bem para ser feliz. No casamento, padre, eu não sou casado, então isso não serve para mim. Você não se relaciona não, né? Bonitão, bonitona. Ilha. Você é uma ilha, né? Você não trabalha. Quanta gente capaz, Paulo, eu tenho visto cada vez mais, meninas, irmãos, cada vez mais gente capaz. Esses dias eu conheci uma pessoa que tinha muitos títulos, tinha estudado, acho que numa universidade dessas top 5 lá dos Estados Unidos, que eu não lembro se foi Harvard, se foi outra. A pessoa tinha mestrado, tinha doutorado, e ela perdeu vários empregos por ser uma pessoa, sabe, de um trato muito ruim. Uma pessoa que não sabe conversar, uma pessoa que não sabe se relacionar. Então, hoje as empresas despertaram para isso até. Tem gente que tem menos especializações, capacitação e ganha mais do que alguém muito capaz, porque não sabe, a pessoa não sabe corrigir, não sabe conversar, não sabe conviver. Empatia, né? Empatia. Então, numa família isso é essencial. Isso aqui não é conversinha, com todo respeito, né? O princípio de coaching, não. Isso aqui é a palavra de Deus. O que nós lemos aqui no começo? Não se canse de fazer o bem. Não se canse de amar, não se canse. E no bem está composto, está incluso intrinsecamente, né? Tudo isso que o padre está falando. No bem está a empatia, no bem está a motivação, no bem está o diálogo, no bem está o saber perder para ganhar, no bem está a atenção aos pequenos detalhes. Você está entendendo? E eu repito, falei aqui da motivação. Gente, como a gente precisa de motivação? Você sabia que o ser humano é movido à motivação? Quando você lidera uma equipe, eu lembro, Paula, foi curto, mas foi muito especial quando eu fui o responsável da TV Canção Nova por um tempo. Eu percebo que você fazer uma equipe funcionar, nem sempre é o que a pessoa ganha, nem sempre, mas é a capacidade de motivar, né? Motivar uma equipe, por exemplo, aqui no trabalho nosso na Canção Nova, é motivar alguém que vai cantar e tocar aqui, né? É dar o melhor, é motivar a Val, é motivar quem trabalha com você, é motivar os filhos. Motive, a pessoa tem coisas boas e a gente precisa de motivação. Né? Esses dias eu não lembro se foi uma pesquisa também, ou se foi, a gente acaba lendo tanta coisa, a gente se confunde às vezes, né? Vendo tanta coisa por aí, que dizia-se, por exemplo, um especialista, não lembro se era nutricionista ou se era educador físico, dizendo no processo de emagrecimento, que mais importante do que a dieta, mais importante de tudo é a motivação. Se a pessoa é motivada, ele estava falando na área dele como profissional, estou pegando essa metáfora para falar de tudo, né? Da nossa vida. Ele falava assim, mais importante do que a dieta que eu passo, do que o exercício que eu passo, é a motivação que a pessoa tem e a minha capacidade de motivar essa pessoa e a capacidade dessa pessoa se deixar motivar, né? É ou não é verdade? Isso no emagrecimento, isso no ser um esposo melhor, nisso em preparar uma pregação. Por exemplo, nós que pregamos, eu vejo a diferença quando o pregador, ele se prepara, ele reza, ele estuda, e quando ele não se prepara. E quando você se prepara e vê as pessoas assim, você vê no olho delas que elas estão entendendo, isso vai te motivando, né? Vai te motivando, vai te motivando. Tenho certeza que com a música também é assim, né? Você se prepara, você vai fazendo ali os acordes que você quer. Porque você pode cantar uma música, tocar uma música, o Arthur que está aqui, usando, né, os acordes simples, secos. Você pode colocar uma dissonância, você pode criar ali, né? Colocar uma sétima aumentada, por exemplo, para ficar fantástico. E pode ser, você acha que as pessoas não estão percebendo. Mas isso vai gerando sentimentos diferentes nas pessoas. O som mexe com a nossa sensibilidade, né? A harmonia muda. Então a harmonia muda, claro. Então, tudo você pode melhorar, mas você tem que se motivar. Então, motive-os da sua casa e se motive motivando-os. É um pouco disso, filho, filha.
Padre vai rezar um pouquinho, o Inácio também vai cantar, nós não temos tanto tempo. Mas, Senhor, nós te agradecemos, porque a família é o maior projeto do teu coração. A família é bênção, é projeto de Deus, é teu projeto, e nós não vamos desistir de amar, de lutar para fazer a manutenção do amor nos nossos relacionamentos, de lutar, Senhor, para restaurar as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor já está tocando muitas pessoas. O Senhor está tocando agora, curando muitos corações que estavam profundamente decepcionados. Uma mulher chamada Franciele, você tinha até desistido, você tinha decidido deixar sua família, sair de casa. O Senhor está tocando você. Não é isso, filha, que Deus quer. Recomeça, vai dar certo. O Senhor está tocando muitos corações que estavam profundamente decepcionados, tristes. Você que descobriu essa traição do seu esposo, você que está desgastado, seus filhos estão exigindo muito. Não desista, é na sua família que Deus te quer, é o seu lugar, é a sua casa. Lute. Esse é o marido que Deus te deu, é a família que Deus te deu. Não desista, não desista, insista no amor. Insista no amor. Pessoas também estão sendo visitadas por Jesus, curadas. Pessoas com dores físicas na coluna. Uma pessoa que descobriu um tumor no baço está sendo curada agora. Pessoas com problema na cervical, com lúpus, o Senhor está curando. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor faz. E muito mais do que aquilo que está sendo proclamado aqui, o Senhor está fazendo.